Hoje a gente vai mergulhar em uma das leis mais importantes e, olha, mais polêmicas da nossa história econômica recente, a Lei Candir. Ela nasceu lá em 1996 com uma promessa enorme: fazer o Brasil exportar como nunca. Mas, no fim das contas, acabou criando um quebra-cabeça fiscal que já dura quase 30 anos. Vamos entender como tudo isso começou? E a pergunta que guia toda essa história é essa aqui: como é que deixar de cobrar um imposto pode ser, na verdade, uma estratégia para a economia crescer? Parece até o contrário do que a gente imagina, né? Mas essa é exatamente a lógica por trás da Lei Candir. Para a gente entender isso, precisamos voltar no tempo. Pensa lá, meados dos anos 90. O Brasil estava numa corrida para se tornar mais competitivo lá fora. A economia estava se abrindo e o país precisava, de qualquer jeito, vender mais para o resto do mundo. Só que tinha uma pedra no sapato, uma bem grande, conhecida como custo do Brasil. Basicamente, os impostos que a gente pagava aqui dentro eram tão pesados que iam parar no preço final dos nossos produtos exportados. Na prática, era como se o Brasil estivesse exportando impostos, e isso deixava tudo mais caro e menos competitivo lá fora, de soja a calçados. E aí veio a solução para tentar resolver isso, a Lei Complementar número 87 de 1996. Ela ficou mais famosa pelo apelido Lei Candir, por causa do ministro do Planejamento da época, o Antônio Candir. A ideia era bem direta: vamos cortar o imposto aqui na origem para baratear o produto brasileiro lá no exterior. Ok, mas para entender de verdade o impacto da Lei Candir, a gente precisa focar no imposto que ela mudou, o ICMS. E olha, esse não é um imposto qualquer. É de longe o tributo mais importante para a arrecadação dos estados brasileiros. O nome completo é comprido, mas já explica bastante coisa. ICMS é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. De acordo com a lei, ele incide sobre a movimentação de produtos e também sobre alguns serviços, como transporte e comunicação. Ele vai, digamos, acompanhando o produto em cada etapa. E se a gente quebrar a sigla, fica ainda mais fácil de guardar. I de imposto, sobre C de circulação, de M de mercadorias e S de serviços. Cada letrinha dessa é uma peça fundamental para entender como ele funciona na economia. Agora, um conceito super importante sobre o ICMS que está lá no artigo 19 é o da não cumulatividade. O que isso quer dizer? Que o imposto não vira uma bola de neve. O valor pago numa fase da produção vira um crédito ou um desconto para ser usado na fase seguinte. Isso evita que se pague imposto sobre imposto. Vamos ver um exemplo prático que fica mais fácil. Imagina a produção de uma camiseta. A fazenda vende o algodão e paga o ICMS. A fiação que compra esse algodão ganha um crédito daquele valor. Quando a fiação vende o tecido, ela calcula o imposto que deve e usa aquele crédito para abater. E esse processo vai se repetindo até chegar na loja, garantindo que o imposto seja cobrado só sobre o valor que foi adicionado em cada etapa. Então, o que exatamente faz o imposto ser cobrado? No jargão do direito, isso se chama fato gerador. É basicamente o evento, a ação, que cria a obrigação de pagar o tributo. E a lei, lá no artigo 2º, lista quais são esses principais eventos. Vender um produto, prestar um serviço de transporte entre cidades ou estados, oferecer um serviço de comunicação ou, claro, trazer uma mercadoria de fora do país, tudo isso dispara a cobrança do ICMS. E agora, sim, a gente chega no coração da Lei Candir, naquilo que ficou conhecido como o efeito Candir, as isenções. Foi exatamente aqui que a lei mudou as regras do jogo da economia brasileira. E a mudança mais radical está neste trecho aqui do artigo 3º. Ele diz, com todas as letras, que o ICMS simplesmente não se aplica a operações que mandam mercadorias para o exterior. E isso vale para tudo, desde produtos básicos, como soja e minério, até os produtos já industrializados. A diferença é gigantesca. Se uma empresa vende um produto aqui dentro do Brasil para outro estado, ela paga ICMS. Agora, se essa mesma empresa vende o mesmo produto para a Argentina, por exemplo, essa venda é isenta. O objetivo era bem claro: deixar o produto brasileiro mais barato no mercado internacional da noite para o dia. A lei também previu outras isenções importantes, tá? Não foi só na exportação. Existe a isenção para livros,
jornais e o papel usado na impressão deles, uma medida para incentivar a cultura e a informação. E também para operações com ouro, quando ele é usado como um ativo financeiro. Mas, como quase toda grande mudança na economia, a Lei Candir teve consequências que ninguém esperava. E ela acabou gerando um conflito fiscal enorme que, olha, se arrasta por décadas. O ponto central da briga é este. Ao zerar o imposto sobre as exportações, a lei tirou dos estados uma de suas maiores fontes de dinheiro. E os estados que mais exportavam produtos básicos, como os do Centro-Oeste e do Norte, foram os que mais sentiram. Eles viram a arrecadação deles despencar. A própria lei, lá no artigo 31, meio que já previa esse problema e trouxe uma solução. A União, o governo federal, deveria compensar os estados por essas perdas. A aposta era que o ganho do país com mais exportações seria maior do que o custo dessa compensação. Só que o cálculo e o pagamento dessa compensação nunca foram simples. Um dos pontos mais técnicos e que gerou mais briga, por exemplo, foi o direito de uma empresa ter crédito de ICMS sobre produtos que ela compra para uso próprio, tipo material de limpeza ou de escritório. E o tamanho do impasse fica muito claro aqui. A lei original dizia que esses créditos iam começar a valer em 1998, mas essa data foi adiada várias e várias vezes. De 98 foi para 2000, depois 2003, 2007, 2020 e a previsão atual é que só entre em vigor em 2033. É um adiamento de 35 anos que virou um símbolo dessa disputa sem fim entre a União e os estados. No fim das contas, o legado da Lei Candir é duplo. Por um lado, ela foi sim muito importante para dar um gás nas exportações brasileiras, mas por outro, abriu uma ferida fiscal que nunca fechou de verdade, alimentando uma briga constante entre os governos estaduais e o federal sobre quem é que paga a conta do desenvolvimento. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem complexa para refletir. Até que ponto os objetivos econômicos de um país inteiro podem ou devem passar por cima da saúde financeira dos seus estados? A longa história da Lei Candir mostra que, mesmo depois de décadas, ainda não existe uma resposta fácil para isso.